E aí galera do T-Motors, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ajuda bastante o canal a continuar crescendo e produzindo todo esse conteúdo para vocês. Quer ser um parceiro, patrocinar o canal? Entre em contato com todos os e-mails que estão abaixo na descrição do vídeo, beleza? Galera, hoje estamos com um vídeo diferente, o primeiro comparativo do canal. E é claro, para iniciar não poderia ser diferente, estamos com o carro pioneiro no mercado de SUV. Lembrando que a gente usa muito o termo SUV compacto e tal, mas esses carros não são SUV. Para você ser um SUV, você precisa ter a tração 4x4. Então ele seria um crossover, na verdade, né? Mas vamos usar o que é mais coloquial, que todo mundo usa. É um SUV compacto e a Ford foi a pioneira neste mercado. Outro programa a gente pega e explica direitinho quais essas diferenças de SUV para um crossover, beleza? Reunimos então hoje o pioneiro e o mais novo lançamento neste mercado. Estamos falando aí do EcoSport na versão titânio, que recebeu algumas modificações aí. A gente infelizmente não conseguiu pegar o titânio que é hoje atual, 2019. A gente pegou um 2018, é um titânio também. A diferença fica só por conta do step na tampa traseira. O novo titânio não possui esse step. Esse ainda continua com o step na traseira. E a motorização, a Ford tirou o motor 2.0, o Duratec, e deixou o motor 1.5 no lugar. Para efeito de fotos e espaço, a gente vai usar esse carro, que não vai mudar muita coisa, mas toda a ficha técnica eu vou usar do titânio mais novo, beleza? E do outro lado temos aqui a T-Cross, o mais novo lançamento da Volkswagen também. A T-Cross é uma T-Cross na versão Comfortline 200 TSI, as duas partem aí de R$100 mil, então são as que brigam diretamente. E a Volkswagen acredita que esta é a versão que mais vai vender, vai ser a principal aí de vendas no modelo da T-Cross. Abordaremos então as principais características que pesam para a escolha destes modelos de carro. São elas: desempenho, consumo, estabilidade, segurança, acabamento, itens de conforto, que são os opcionais, espaço interno, porta-malas e o custo-benefício. E pontuaremos de 1 para pior, né, na avaliação, e 5 para o melhor em cada quesito, beleza? A gente vai começar com a ficha técnica. Falando em ficha técnica, lembrando aí que essa é uma EcoSport Titânio 2018, então ela tem um motor Duratec. Eu vou estar colocando essas fotos para vocês do motor 1.5, beleza? A EcoSport Titânio 2019, ela utiliza o motor TI VCT 1.5, 12 válvulas e 3 cilindros. É um motor de aspiração natural. A injeção é uma injeção multiponto, é uma injeção indireta. Utiliza dos dois combustíveis, é um motor flex, e este motor produz 130 cavalos na gasolina e 137 cavalos no álcool. Tudo isso a 6.500 RPM, com um torque de 15,6 kg na gasolina e 16,2 kg no álcool. Tudo isso a 4.500 RPM, utilizando o câmbio automático de conversor de torque. Foi uma das mudanças neste modelo novo da EcoSport. A Eco pesa 1.310 kg e a ficha técnica com relação ao desempenho é de 0 a 100 em 11,8 segundos e uma máxima de 180 km por hora, dados de fábrica. Utilizando os dados de fábrica também com relação ao consumo urbano da EcoSport é 10,3 km por litro na gasolina e 7,1 km por litro no álcool. E o consumo rodoviário é de 12,6 km por litro na gasolina e 8,6 km por litro no álcool. Lembrando que quando a gente fala em consumo, o consumo depende de várias variáveis aí, tá? Pneu, combustível, qualidade do combustível, pé do acelerador, enfim. Mas a gente não vai entrar nesse mérito ainda. Falando em dimensões, a EcoSport tem aí 1,69 de altura, 1,76 de largura, 4,10 de comprimento. No caso, a 4,10 de comprimento é sem a step, sem o step já, e com o step ela ganha 15 a 17 centímetros, mas a gente está falando de sem step, então 4,10 metros de comprimento, e o entre-eixos 2,52 metros, o que significa aí que é hoje o carro, por ser pioneiro, o de menor estrutura no geral. Também falando em porta-malas, a EcoSport tem 356 litros. Mudando então para a T-Cross, nós temos uma ficha técnica um pouco diferente. Eu digo diferente porque é um motor de menor litragem e cavalaria bem próxima, não é tão diferente de potência no caso.
A T-Cross utiliza o motor EA211, é um motor conhecido no canal. Nós avaliamos, na verdade, os dois carros, tem o link aí aparecendo para vocês. É um motor 1.0 de 12 válvulas e 3 cilindros, da mesma maneira que acontece na EcoSport, porém aqui a aspiração é de turbocompressor. É um carro com motor turbinado. O motor é um pouco mais moderno do que o da Eco, porque utiliza também a injeção direta, o que faz uma diferença gritante aí no que diz respeito a consumo e também a desempenho. A gente vai abordar esse assunto ainda aqui no comparativo. Mas continuando, é um motor também que é flex e de cavalaria, de potência, ele tem 116 cavalos na gasolina e 128 cavalos no álcool, porém a 5.500 RPM. É uma cavalaria que vem um pouco mais cedo que na EcoSport e também 9 cavalos a menos quando a gente utiliza álcool. O torque é de 20,4 kg a 2.000 RPM. Também é uma diferença e um torque maior aí que do motor aspirado. Acontece muito isso com o motor turbo, a gente consegue ter um torque um pouco maior. O câmbio também é um automático de conversor de torque, é o famoso Tiptronic. E a ficha técnica em tempo e em desempenho é de 0 a 100 em 10,4 segundos, de uma máxima de 184 km por hora. O consumo, lembrando sempre que é dados de fábrica, o consumo urbano é de 11 km por litro na gasolina e 7,6 km por litro no álcool, e o rodoviário é de 13,5 km por litro na gasolina e 9,5 km por litro no álcool. As dimensões são altura 1,57, a gente tem aí 12 centímetros a menos que a EcoSport. Temos também a mesma largura, apesar de não parecer a T-Cross parecer um pouco mais largo, isso é por causa do teto ser mais baixo. Então ela tem de largura os mesmos 1,76 da EcoSport, de comprimento ela tem 10 centímetros a mais, é 4,20 metros, e entre eixos também aí 13 centímetros a mais, tendo 2,65 metros de comprimento. O porta-malas também é um pouco maior, com 373 litros. O motor da T-Cross tem aí, também se mostrou melhor em desempenho. É claro, a gente está falando de dois motores 3 cilindros que você consegue um torque melhor em baixa rotação, porém o turbo ajuda ainda mais isso. Você tem aí o torque máximo de 20,4 kg a apenas 2.500 RPM. Se a gente comparar diretamente com a EcoSport, que tem o torque máximo de 16,2 kg e a 4.500 RPM, você tem um trabalho diferente quando o assunto é dia a dia, mesmo em estrada. Toda hora você vê que o funcionamento do câmbio também é bem diferente. Esse carro trabalha com o câmbio sempre mais, com uma marcha sempre mais alta. Por quê? Porque você tem um aproveitamento melhor de potência. Então, deixa o carro muito mais espertinho no dia a dia e também em estrada. 100 por hora, você está 2.000 e alguma coisa de rotação, você consegue ter o carro na casquinha a fazer com que ele ande um pouco mais. Na cidade é a mesma coisa, vou sair de um farol, você tem todo esse torque em baixa rotação. Então aqui fica um ponto melhor para desempenho, com relação ao desempenho para a T-Cross. Se a gente for falar também sobre consumo, o mesmo que acontece com a potência, acontece com o consumo também. Quando você tem o máximo de torque em baixa rotação, você utiliza menos o acelerador, é óbvio que o carro vai gastar menos também. Como a configuração de câmbio, apesar do câmbio ser muito próximo do seu funcionamento, neste caso você consegue trabalhar com uma marcha sempre mais alta, porque você tem o torque em baixa rotação, o consumo acaba sendo melhor também na T-Cross. Além desta força do turbo e tal, a gente também tem aqui a injeção direta e aqui uma injeção indireta. Isso muda muito também quando a gente fala em consumo e funcionamento de motor. Nós temos aqui na EcoSport uma média de 11,4 km por litro na gasolina e 7,85 km por litro no álcool, e na T-Cross nós temos 12,25 km por litro de média na gasolina e 8,55 km por litro de média no álcool. A diferença quando você fala em anual se torna muito grande e faz uma grande diferença realmente no bolso. Então, ponto de novo aqui para a T-Cross. A T-Cross ganha mais uma desse comparativo. Outro quesito é a estabilidade. A gente chega aqui falando também da configuração de chassi das duas. Elas tem praticamente a mesma configuração aí. As duas utilizam direção elétrica, suspensão MacPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. A diferença é que a calibragem da T-Cross é um pouco mais firminha, claro, não comprometendo em nada no seu conforto. Aliás, as duas são bem parecidas também neste comportamento. Você tem um pouco mais de maciez na EcoSport e um pouco mais firme
na T-Cross, porém as duas andando são muito parecidas em batida de buraco, em passa de lombada, alça de viaduto, são muito parecidas nesse quesito. E por usar a plataforma MQB, que é uma plataforma bem mais moderna aí que da EcoSport, que utiliza a plataforma ainda do extinto Fiesta, e por ser 1 centímetro mais baixo que a EcoSport com relação à altura do solo, a T-Cross tem 19 centímetros e a EcoSport tem 20 centímetros com relação à altura ao solo. Ela consegue ter um centro de gravidade um pouco mais baixo, melhorando um pouco aí no que diz respeito à curva, teste de alce. Além disso, nós temos aqui também o sistema de vetorização de torque. O sistema de vetorização de torque é uma coisa muito legal para a segurança e ajuda muito quando o assunto é curva e teste de alce também. Então a T-Cross acaba tendo um comportamento dinâmico um pouco melhor, aí, sendo mais estável e rolando um pouco menos em curvas. Tendo também um melhor nível de isolamento acústico, a T-Cross tem um pouco melhor aí o nível de ruído interno. Chegamos a um item importantíssimo, eu acho, nesse comparativo, e foi o item que mais aí, um dos itens que mais deu trabalho para a gente para chegar num acordo. Eu considerei algo diferente para a gente conseguir pontuar isso, beleza? Vamos lá, as duas praticamente oferecem as mesmas coisas: ABS, controle de tração e estabilidade, Isofix para a cadeirinha de criança no banco de trás, encosto de cabeça para todos os ocupantes e cinto de 3 pontos também para todos os ocupantes. As duas disponibilizam câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, alarme, assistente de partida em rampa, farol de neblina, farol de foco duplo, DRL, que ajuda muito aí e atende à legislação, seta nos retrovisores, monitoramento de pressão para os pneus. E as diferenças mais gritantes aí ficam por conta de a EcoSport disponibilizar 7 airbags contra 6 airbags da T-Cross. Na EcoSport a gente também tem o farol de xenon, alerta de ponto cego, chamada de assistência de emergência e alerta de tráfego cruzado traseiro. Já a T-Cross disponibiliza freio a disco nas 4 rodas. Ele tem um sistema que freia o carro após a colisão, para você não voltar. Você bate no guarda-reio, você não volta com o carro no meio da rodovia, mesmo se você está desacordado, o carro freia sozinho. Sistema de vetorização de torque que freia a roda interna da curva e melhora muito aí com relação à estabilidade e mesmo desvio de alce. Quando a gente entra numa situação de emergência, você precisa ser muito agressivo com o carro numa curva, puxar e tal, ele ajuda muito isso também, melhorando a segurança do carro. Outra coisa legal que esse carro possui também é o sensor de estacionamento dianteiro, e ele tem o que para mim foi a cereja do bolo e fez com que ele ganhasse este comparativo super apertado. 5 estrelas para adultos e crianças no Latin Cab. Falando em acabamento, neste item aí a gente teve um empate bem técnico mesmo. A Ford, depois da reestilização feita na EcoSport, conseguiu aí atingir maior requinte e também conseguiu um visual bem mais bonito internamente pro carro. Principalmente nessa versão Titânio que a gente está avaliando, que utiliza o couro claro nos bancos, painel em 2 tons, soft touch na parte superior do painel e black piano em várias peças também. A gente tem aí no painel da EcoSport, os ângulos eles são mais arredondados, dando a impressão de menos espaço na largura. Mas ela tem um acabamento muito legal quando a gente fala de encaixe da porta e o painel. Dá um visual muito legal mesmo na parte interna do carro. Temos também um multimídia flutuante que também é muito legal, e o painel de instrumentos com a parte central digital muito maior. Aí ele tem a parte digital do computador de bordo é bem grande, dá um show à parte no que diz respeito a painel de instrumentos. A Volkswagen, na T-Cross, a gente percebe que parece que a Volkswagen pegou tudo que é de melhor em cada SUV e colocou na T-Cross, o que é uma vantagem aí de quem chega por último, se a gente for comparar com as pioneiras e os últimos lançamentos. Utilizou vários tons no painel, a gente tem nesta versão aqui o tom marrom, o cinza, também temos o black piano. E a Volkswagen opta aí por ter ângulos mais retos e horizontais, dando essa sensação de mais espaço com relação à largura. O material utilizado nas duas estão no mesmo padrão, apesar de o painel da Eco ter o Soft Touch na parte superior, o material, acabamento, rebarba é tudo muito parecido de um carro para outro.
Na T-Cross a gente tem uma diferença do LED na parte central, que também dá um ar de requinte e um ar superior para quem está dentro do carro. Outra coisa que ela é muito legal também na T-Cross é a tampa do porta-luvas. Ela tem aquele amortecimento quando você abre ela, diferente da EcoSport, que é a tampa do porta-luvas dá aquela caída. Outra coisa muito legal também é a manopla de câmbio, que no caso da T-Cross ela tem a indicação das marchas utilizada em cima da manopla, e da EcoSport é no painel de instrumentos. Porém, na EcoSport a gente tem porta-garrafas, o porta-objetos é um pouquinho mais definido do que na T-Cross. Então, um empate técnico realmente no acabamento. Chegamos aí a um item importante também, que é a parte dos itens de conforto, que no caso os opcionais. As duas também se assemelham bastante aqui nesse quesito, possuindo ar-condicionado com opção de automático e ele é digital, direção assistida, apoio de braço central que serve tanto para o motorista quanto para o passageiro, banco com ajuste de altura e em couro, apesar de na T-Cross você também ter o ajuste lombar, o volante com ajuste de altura e profundidade, é um volante multifuncional nos dois casos, revestido em couro, piloto automático, as rodas são de 17 polegadas, vidros elétricos nas 4 portas, tudo para um toque, para subir e para descer, câmbio automático com borboletas atrás do volante, banco traseiro bipartido, mas por a Eco ser uma versão mais top aí, ela oferece mais como teto solar, retrovisor fotocrômico, retrovisor interno, faróis com acendimento automático, limpador de para-brisa também automático e a chave presencial. A T-Cross também oferece tudo isso e até algo mais, como rebatimento elétrico dos retrovisores, parque assist, o carro estaciona sozinho, modo de condução, farol full LED, mas tudo isso como opcional, o que aí subiria mais ou menos o preço dela em 16 mil reais. Para você ter uma versão top de linha de T-Cross, você pagaria em torno deste valor a mais do que a EcoSport. Lembrando que as duas também possuem o sistema multimídia de 8 polegadas, são duas multimídia muito boas de verdade, tanto no funcionamento quanto ao que ela oferece, mas nós temos aí nesta versão, né, se compararmos de novo o valor de 100 mil reais, a Titânio da EcoSport oferece 9 alto-falantes, o som é Sony e é um multimídia bem mais completo. Porém, quando a T-Cross está nessa configuração que a gente pegou para avaliar, ela tem um multimídia um pelinho melhor aí, a gente teria talvez um som igual ao da EcoSport se fosse o sistema Beats. Este não é o sistema Beats, só tem o sistema multimídia aí de 8 polegadas também. Ela oferece os aplicativos da Volkswagen e também o manual cognitivo, que ajuda bastante aí e deixa ela um pouquinho mais conectada, um pouquinho mais atual quando o assunto é tecnologia. As duas espelham o celular, tanto para Android Auto como Apple CarPlay, mas neste quesito, por a gente estar avaliando os carros de 100 mil reais, a EcoSport leva. Saída de ar-condicionado para os ocupantes traseiro e 2 tomadas USB. Quando o assunto é espaço interno, na dianteira a Ford conseguiu aproveitar bem o espaço aí, o entre-eixos é menor, porém na dianteira você não sente tanta diferença quando o assunto é comparar esta com a T-Cross. Na verdade aqui você tem a regulagem tanto de altura quanto profundidade do volante e também a regulagem de altura do banco. Então você consegue se encaixar muito legal aqui no carro, ficando numa posição bacana, e mesmo o carro tendo teto solar com o teto um pouco mais baixo por causa todo do mecanismo, você tem uma altura com relação ao teto da cabeça muito legal. Lembrando que eu tenho 1,78 de altura. Eu gosto bastante, apesar de a gente ter falado que a distância lateral para o painel ser arredondado parece ser menor, é um carro que tem um espaço bem legal para os ombros, para os 2 ocupantes dianteiros. Agora, quando o assunto é a parte traseira do carro, você sente um pouco aí essa diferença de entre-eixos de 12, 13 centímetros com relação à T-Cross. Você vê que o espaço interno para as pernas é um pouquinho mais reduzido, lembrando que eu tenho 1,78 e o banco está exatamente numa posição confortável para mim. A gente também tem o teto, porém a EcoSport ela tem um rebaixo para cima que faz com que a cabeça fique um pouquinho mais alto no teto. Mas você vê que o conforto não é ruim, o banco atende legal porque ele chega até o final da perna, que bonitinho, mas você não consegue movimentar muito as pernas para frente.
Pensando que nesse mercado de SUV nós atendemos também quem tem filhos, crianças menores, né, e precisam do uso da cadeirinha, acho importante também pontuar que a cadeirinha na EcoSport encaixa legal. É claro que ela dificulta um pouco o espaço lateral e fica um adulto e no máximo mais uma criança no meio, 2 adultos não viajam com uma cadeirinha, mas ela tem um rebaixo nessa parte do banco também que ajuda muito para o espaço para as pernas da criança. Isso é bem legal e a Ford provavelmente pensou por esse rebaixo ser um pouco mais alto do que o normal. Continuando na parte interna e vindo para dentro da T-Cross, a gente percebe aí o aproveitamento também do espaço na parte dianteira. As duas se assemelham muito no encaixe, você fica muito bem encaixada nos dois carros, mas a posição de dirigir da T-Cross é um pouco mais baixa. Você percebe que o carro, mesmo sendo mais baixo, que quase 12 centímetros aí, ou 12 centímetros que é a EcoSport, você tem um espaço para a cabeça bem legal também. É claro que quando a T-Cross vem com o teto solar, este teto também abaixa um pouco, dificultando, mas o espaço que você tem, este aproveitamento, né, na altura, né, a posição do banco ser mais baixa, você percebe legal aí que a T-Cross, mesmo sendo mais baixa, é muito confortável também na parte dianteira. Vindo para a parte interna aqui, no caso da T-Cross, é nítida a diferença do espaço que a gente tem, do aproveitamento de espaço interno, quando a gente fala do entre-eixos aí 12 centímetros maior. Você percebe que você consegue colocar a perna mais para frente, viajar com mais conforto nessa parte do apoio da perna aqui, do assento, né? E também a distância é bem legal. O teto na parte traseira é um pouco mais baixo do que na parte dianteira da T-Cross, mas também vai só incomodar uma pessoa de 1,85 para cima aí. E aqui também a gente percebe já a cadeirinha, o espaço também muito maior aqui, facilitando bastante a criança viajando com muito mais conforto, sem aquela empurradinha que geralmente a criança dá no banco da frente. E também lembrando que o banco da frente, geralmente quando é muito perto da cadeirinha, a pessoa que viaja no banco da frente às vezes viaja sem esse conforto, porque é obrigado a puxar a cadeirinha, o banco mais para frente, para não atrapalhar tanto a criança. Outra coisa importante é lembrar que as duas possuem Isofix para prender essas cadeirinhas, e também na T-Cross, 2 adultos, quando a cadeirinha está no lugar, não viaja com conforto. No máximo, um adulto e uma criança. Lembrando também que outro item muito legal de conforto aqui, e que a gente tem que mensurar isso quando o assunto é espaço e viagem e tal, é que a gente vive num país tropical, muito quente mesmo, e essa saída de ar facilita muito aos ocupantes traseiros. Infelizmente na EcoSport ela não possui isso, mas na T-Cross você consegue isso, é oferecido. E também temos aqui a tomada USB para carregamento de celular. Outro item não menos importante aí é falar sobre o porta-mala. Quem escolhe esse tipo de carro também pontua o quanto o carro carrega no porta-mala, beleza? Lembrando que a EcoSport que nós estamos filmando é uma 2018, né? A gente está colocando as fotos aí da 2020, na verdade, que não tem o step, mas volume de porta-mala é tudo muito igual, tá? Então eu estou utilizando aqui 2 malas de viagem, um cooler e uma mala de maquiagem que não é minha. Mas é mais ou menos o que aí uma família de 2 adultos e uma criança usaria. Então, galera, a gente vai pegar essas malas e encaixar no porta-mala dos dois e ver qual se encaixa melhor. Lembrando aí que a T-Cross tem apenas 30 litros a mais. Vamos ver como que fica aí essas malas distribuídas no porta-malas. Lembrando também que a porta da EcoSport abre lateralmente e da T-Cross é mais comum abrindo para cima. Vamos lá. Vamos pegar a maior. Bonitinho, né? Encaixar bonitinho. Bom, aí a gente vê que encaixou legal, cabia até mais alguma coisinha aí de menor porte. Então o porta-mala de repente atendeu legal aí, não é tão pequeno quanto parece. Nós temos SUV com o porta-malas menor, que é o caso da Tracker. Se der tudo certo a gente avalia a Tracker também, beleza? Vamos colocar isso na T-Cross agora? A T-Cross, a diferença da EcoSport mais gritante assim, que a gente percebe, é este degrau. Ela é um pouco mais baixa que na EcoSport e também um pouco mais fundo que no caso da EcoSport. E a gente vai encaixar as malas na parte do fundo e a gente percebe que fica um bom espaço para trás, quase ainda um palmo de porta-malas para trás. Realmente é perceptível a diferença de um porta-mala para outro. A gente tem mais espaço aqui
que na EcoSport, 30 litros parece muito mais. E lembrando também que a T-Cross com o banco um pouco mais ereto, que atrapalharia aí quem anda no banco traseiro, mas você chega a 420 litros. Então tem uma diferença bem legal de um porta-mala para o outro. E o último item a ser considerado é o custo-benefício. Se pensarmos em mesmo valor de compra dos dois carros, o melhor custo-benefício aí é o da T-Cross, que oferece menos item de conforto talvez, porém é o mais seguro, confortável, econômico e também é o que custa menos com relação à manutenção e revisões até 60 mil quilômetros. Para manter a Eco você gastaria em torno de R$ 4.500 em revisões contra R$ 2.100 na T-Cross, lembrando que são revisões até 60 mil quilômetros. Custo de seguro são bem parecidas. A pontuação ficou da seguinte forma. Em desempenho, a T-Cross ganha de 3,5 pontos, contra 3 na EcoSport. Consumo, 4 para a EcoSport e 4,5 para a T-Cross. Na parte de estabilidade, a T-Cross é um pouco melhor também, 4,5 contra 3,5. Segurança, a T-Cross também leva com 4 e 3,5 da Eco. Em acabamento, um empate de 3,5 contra 3,5. Itens de conforto, 4 para a Eco e 3 para a T-Cross. A Eco acaba levando nesta faixa de R$ 100 mil. E espaço interno, a Eco é 3 e a T-Cross 4 pontos. E porta-malas, 3,5 para a T-Cross e 3 para a Eco. É claro que nós estamos considerando o porta-mala da T-Cross com 373 litros e não com 420 litros. Talvez ela ganharia uma nota melhor se utilizássemos os 420 litros, mas nós consideramos o conforto interno. Como a gente está considerando malas para 2, 3 ocupantes, que utilizaria o banco traseiro, nós estamos usando a litragem na posição normal o banco. Peraí. Abordamos então. Olha o áudio, olha o áudio. O Du, Du está no Carrefour, tô. Chegou o papel aí. Abordaremos então. E se eu separar os vídeos? Tic, 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 tic. Pode ser?